Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, glória seja dada ao Cordeiro Santo, a Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, amém? Louvado seja Deus. Palavra de Deus para o nosso coração está em Provérbios 19, 2, amém? Não é bom agir sem refletir. O Senhor diz para você: e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Não é bom tomar decisões sem pensar antes, porque aqueles que tomam decisões precipitadamente, sem pensar, erra o caminho. Erra o caminho. Começa a tomar decisões erradas, você pega algumas vielas e quando você chegar no determinado lugar, você vê que não era para lá que você queria ir. Ou talvez que o próprio Deus tinha determinado para você. Então, a palavra de Deus no nosso coração hoje diz: reflita antes de tudo. Tudo que você for fazer neste dia de hoje, exclusivamente nessa quarta-feira, pensa primeiro, tá bom? Jesus está mandando você pensar, reflita, pensa. Veja se realmente é por aí que as coisas têm que ir. Olha, eu vejo Deus falando isso dentro da questão de dívidas, né? Fazer uma dívida. Será que é necessário você ter que se enfiar nesse processo? Dar respostas. Tem algumas respostas que não é necessariamente que você precisa dar. Algumas decisões que você tem que tomar. Hoje não é um bom dia para você tomar decisões. Hoje é um dia de reflexão. Essa é uma quarta-feira de refletir. Reflita primeiro. Cuidado com empréstimos, tá bom? Tome cuidado com esse dia de hoje. Você que estava aí orando e falando: Deus, eu vou tomar um empréstimo. Ei, cuidado, pode ser uma forca para você. Tome bastante cuidado, porque hoje é um dia em que o Senhor está mandando você ser cauteloso. Por quê, pastora? Porque existem alguns momentos que você faz determinadas coisas sem reflexão, apressando com seus pés, e aí você acaba errando o caminho. Abre aí comigo a sua Bíblia. Livro de 2 Samuel. Quero falar de alguém que se apressou nos passos e que errou o caminho. E depois teve que fazer uma grande trajetória para consertar. Mas mesmo assim ficou tantos resíduos. Trouxe a espada para sua casa e foi bem difícil a situação dele. 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante. 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou da sua cama, andava passeando no terraço real da sua casa e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à sua vista. Era um ano que os reis tinham que ir para a guerra. E neste ano, Davi decidiu ficar. Ele não pensou. Era um ano que os reis tinham que ir para a guerra. E Davi era um rei. E ele deveria ter ido. Então, Davi ficou em Jerusalém. Tomou uma decisão sem refletir. E ficou em Jerusalém. Davi ficar em Jerusalém, se era tempo dos reis saírem à guerra, por que Davi permaneceu no palácio, ao invés de estar no campo de batalha com seus soldados, como sempre fez? É provável que depois de tantas lutas enfrentadas e de tantas vitórias alcançadas, ele tenha se sentido no direito de usufruir das suas conquistas em vez de lutar. A sensação de bem-estar tem se tornado uma armadilha para muitos, pois os tem levado ao comodismo. Após algumas conquistas,
Alguns têm se deixado de exercitar a fé e como se estivesse deixando de combater o bom combate que a fé exige. Enquanto estiverem na fé, seremos invencíveis. Porém, se nos acomodarmos, estaremos vulneráveis aos ataques e às sugestões do diabo, né? De não refletir, de não pensar, pois nem tudo que você quer, você tem que possuir. Não é porque você quer ficar parado que você tem que ficar parado. Nem tudo que queremos, podemos. Reflita primeiro. Nem tudo que eu quero, eu posso. Não é porque ele já tinha lutado e lutado e lutado, e aqui fala que eles já tinham ganhado inúmeras guerras e batalhas, ele se achou no direito de ficar em casa, de ficar no palácio. Então não é porque você quer que você pode. Reflita primeiro. Eu quero tanta coisa, mas eu não posso. Eu tenho que refletir isso. Não é porque você está no direito que você tem direito. Entenda isso nesse dia de hoje. Reflita. Estar no direito da situação não te dá o direito de tomar algum partido. Você não tem que agir porque você tem direito. Tantas situações que nós temos direito e não usufruímos desse direito. Temos que refletir, temos que pensar, para que essas coisas elas não se tornem uma armadilha. Davi caiu em uma armadilha, e uma armadilha dele mesmo, não foi do diabo. Ele deixou de exercitar a fé, ele deixou de exercitar as suas obrigações, ele não refletiu, ele não pensou direito, ele se achou no direito de tomar a decisão de ficar. E aquilo ali foi uma das derrotas de Davi. E talvez você fale assim, pastora, mas Deus sabe das minhas necessidades. Deus saber das suas necessidades é uma coisa. E você agir sem refletir, baseado nesse argumento humano, aí já é outra história. Porque tudo isso tem consequência, e consequência gravíssima. E olha só o que aconteceu. A Bíblia fala que ele viu uma mulher muito bonita, ele não foi para a guerra, e ele viu uma mulher muito bonita. Viu do terraço uma mulher, a mulher de Urias, o Eteu. Quando a pessoa está distraída espiritualmente, ela oferece ao diabo a chance de que ele precisa para tentar seduzi-la. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Distraído e ocioso, resolveu dar uma volta pelo terraço do palácio e ali, ao ver uma mulher comprometida, a desejou. Normalmente o pecado começa pelos olhos. Quando isso acontece, a pessoa sente um desejo incontrolável de possuir aquilo que não tem. Assim, por não conseguir conter os seus impulsos, o pecado se materializa, trazendo consigo as mais terríveis consequências. Cuidado! Eu estava tratando de uma paciente na segunda-feira e ela falando de alguns problemas que ela estava enfrentando dentro da terapia, a gente tratando do assunto, e ali ela falando de algumas lutas que ela estava enfrentando na vida dela, e uma das tentações era os cartão de crédito. E ali ela trouxe uma situação e ela me perguntou, o que eu devo fazer? Eu tenho 4 cartões de crédito. Não são limites muito altos, mas são 4. Que eu já comprometi o limite dos 4 e já usei o de um parente para comprar outros itens. Eu devo bloquear os cartões e ficar só com um e me conter nas minhas dívidas, ou eu devo deixar por uma necessidade? E aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, bom, tudo que você comprou na sua mentalidade, na sua consciência, era necessidade. E o limite dos 4 estão comprometidos pelas supostas necessidades e você já está tomando emprestado de parente.
Então, não é uma necessidade. Isso é uma tentação. Os limites dos seus cartões são maiores do que o que você ganha? Sim. Então você deve bloquear. Porque você não pode usufruir algo que está além das suas condições financeiras. Porque isso é uma atitude de alguém que faz as coisas sem refletir, sem pensar. E isso vai te levar a uma consequência bem maior. Não é porque eu quero que eu posso. Não é porque nem tudo que eu quero eu tenho que possuir. Ali, Davi olha para a mulher e ao ver a mulher comprometida, ele desejou. E normalmente é isso que acontece. Quando você deseja, você quer. Você não pensa, você só quer. Davi só queria. Você passa na loja, você vê o vestido, o sapato, a roupa, o utensílio doméstico, eu quero. Eu quero, e eu quero, e eu quero. E às vezes você não tem como usufruir. Aí você começa a tomar decisões precipitadas sem pensar. E aí é onde mora o perigo. Aí é que está o problema maior. E ali a consequência veio. Porque ele mandou chamar a mulher. Venha, quero essa mulher para mim. Deitou com a mulher. E o marido lá na guerra. E a mulher engravidou. Nós falamos sobre isso agora, hoje na terça-feira. Estamos aqui na madrugada de terça para quarta. Falamos na célula a respeito disso hoje. A consequência ela sempre vai vir. Quem toma decisões sem refletir antes, quem se apressa nos seus passos, é o caminho. Aquilo que você estava trazendo como uma bênção, soa como uma maldição. E deixa eu te falar algo de Deus. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Se tem dores, é porque você transformou a bênção em maldição. E você tem que tomar cuidado com isso. Tome bastante cuidado com as suas decisões. Reflita primeiro, pense primeiro. Se você precisa disso mesmo. Davi não pensou. Tantas mulheres livres, por que é casada? E ali, ainda, além dele cometer o adultério com aquela mulher, ele ainda cometeu um homicídio. Ele premeditou a morte da mulher. A mulher engravidou. Olha, meu senhor, o senhor mandou ir para o palácio me deitar com o senhor. Ela tinha que ir, ele era o rei. Tô grávida. Tá grávida? Então vamos trazer o teu marido. Teu marido vai te deitar contigo. E uma vez que ele se deitou com você, o menino passa a ser filho dele. E eu não tenho nada a ver com esse B.O. Então, às vezes, nós tentamos dar um jeitinho, né? Compre aqui. Nós não, que eu não quero me pôr numa situação dessa. Eu já tive um caráter deturbado. Mas graças ao glorioso e bondoso Jesus Cristo, Ele tem nos moldado todos os dias. Mas o que acontece quando a pessoa ela compra e não paga? Ela muda de rua. Ela nega o endereço. Ela fala, vem de manhã. E ela sai de manhã, ela só está em casa de tarde. E ela começa a dar meio mundo de manobras para ela tentar ganhar tempo. Ela começa a mentir. Para ela ganhar tempo para... Não dizer dela consertar as coisas, mas eu quero dizer algo, você não conserta. Você não consegue consertar nada sozinho. Você tem que fazer é refletir primeiro. Antes de tudo, reflita. É melhor, sabe, você refletir e não cometer o pecado, do que você cometer o pecado e ficar refletindo depois. Reflita antes e não depois. Porque depois tem consequência. Depois da dívida tem que pagar. Depois da mentira tem a legalidade espiritual. Depois da fofoca, tem os resquícios. Depois que você abre um travesseiro de pluma, por mais que você tente, né, recolher todas aquelas penas, aquelas plumas e colocar de volta, sempre vai ficar várias. Depois que você falou, agora é difícil para você consertar. Porque não conserta, os resíduos ficam. E os resíduos ficou na vida de Davi. A Betseba engravidou. Ele tentou dar um jeito, trazendo o marido de volta. Olha, deita com ela, deita, não deita, deita, não deita. O homem não deitou, o homem voltou pra guerra sem deitar com a mulher. E aí o que ele fala? Então peraí, antes de tu voltar, leva essa carta, dá lá pra Joabe. E a carta estava escrito, coloca Urias na frente da batalha. Para que ele seja morto, porque ele estava com um problema seríssimo nas mãos dele. Ele não refletiu primeiro.
E ali a viúva, a mulher morreu, o homem morreu, a mulher ficou viúva, grávida, viúva. Traz para o palácio, mas a consequência veio, o menino morreu. O menino morreu. Davi, ele preparou um caminho, mas o negócio saiu errado. Talvez você está aí tomando decisões achando que as coisas estão sob controle. Ela não está sob controle. As coisas vão estar sob controle quando você colocar nas mãos de Deus. Quando você confiar em Deus. Quando você parar de fazer as coisas sem refletir primeiro. E eu vou bater na tecla aqui, porque é o que o Espírito Santo está falando. Cuidado com dívidas. Cuidado com compras excessivas. Tem alguém aqui mentindo. Mulher mentindo para o marido, marido mentindo para a mulher, filho mentindo para a mãe. Tem alguém aqui mentindo. Tem alguém aqui que comprou e está escondendo algo dentro de casa. O valor, a fatura, o produto. Não refletiu primeiro, não pensou primeiro. E a única coisa que conserta é confessar. Foi você, esposa, confessa para o seu marido. Ô, meu amor, venha cá, fiz besteira, comprei, não devia ter comprado, fiz uma besteira bem grande, estamos empipinados, e além de estarmos empipinados, eu ainda estou levando o nome de Jesus para a lama, porque o meu já está, a partir do momento que você mente, o seu já está na lama. A partir do momento que você começa a mentir e começar a fazer as suas manobras, seu nome já está na lama. E você está levando o nome de Jesus para a lama. Cuidado com compras que você não precisa. Cuidado com dívidas excessivas. Cuidado com o espírito da mentira, com as bandejas. Eu poderia estar falando de qualquer outra coisa aqui, mas o Espírito Santo, ele traz hoje uma reflexão na área financeira. O diabo está fazendo você fazer dívida para você não ter como dizimar, ofertar, primiciar, e você cair nas mãos dele para ele te massacrar, te destruir, te acabar. Para você cair debaixo de maldição. Conserta esse negócio o mais depressa possível. E não minta, meu filho, não minta. Não minta. O que levou Ananias e Safira? A morte foi a mentira. Não minta para o Espírito Santo. Você é abençoado. E não faça da bênção maldição na sua vida. Você não precisa de tantas coisas. Deus está falando isso comigo nesse dia de hoje. Você não precisa de tantas coisas. Se controle. Se controle. Isso é Satanás tirando você da posição santa que o Senhor te colocou para te colocar em uma posição completamente constrangedora na presença do Eterno. Tome cuidado. Aquele que age sem refletir. Não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés erra o caminho. Você não é obrigado a dar nada a ninguém. Você não é obrigado. Entenda isso. Não se coloque em uma rota de colisão. Tome cuidado. Se controle em nome de Jesus. O Espírito Santo está pedindo para você. Controle-se. Não saia da posição que Deus te chamou. Deus te chamou numa posição de abençoado. Eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele te colocou numa posição de filhos da bênção. E o diabo está te chamando para a posição de filho das trevas. Fazendo você pecar contra o Espírito Santo como Ananias e Safira. Tirando aquilo que não é teu. Mentindo ao Espírito Santo, dizendo não consegui, Senhor, esse mês, foi difícil. Mentira que não foi difícil. Você está mentindo para o Espírito Santo. Quantas banalidades, falando da área financeira, você fez esse mês passado. Estamos começando um novo mês, um novo ciclo. Você vai trazer para esse mês, esse ciclo novo que se inicia, as mesmas mentiras do ciclo do mês passado. Reflita nas suas decisões. Você vai cometer o mesmo erro. Sabe a diferença de Davi e você? Os dois são pecadores. Só que a diferença é que Davi não cometeu o mesmo pecado todo mês, todas as vezes. Davi, quando ele percebia que era pecado, ele não fazia nunca mais. E a diferença é que você é reincidente.
Você confessa e faz, confessa e faz. A Bíblia diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre pecado, nunca prospera. Nunca prospera. Como que você vai prosperar se você continua fazendo as coisas sem refletir? Se precipitando, colocando o seu chapéu aonde o seu braço não alcança. Como é que você quer ter um cartão de crédito 4, 5, 6 mil se você não ganha esse valor? Isso é uma tentação na sua mão. Você é controlado ou você é descontrolado? Como? Você compra no seu, você estoura o limite do seu, suja o seu nome, o dos filhos, aí parte para a família. E às vezes a família não é nem crente, nem cristão é. Aí sai aí, sabe? Tudo quanto é canto, fazendo besteira, e dando desculpa, e mais desculpa, e não consegue se privar de nada. Quer levar uma vida dissoluta como o filho pródigo. Consequências, querido. Reflita primeiro para você não cair na mão dos vagabundos, que são os demônios. O Senhor, Ele fala isso nesse dia de hoje. Tens muito, tens muito, mas o que tu tem não supre a tua necessidade. Tudo que tu tem é colocado em um saco furado. Trabalha, ganha muito. De você nem acreditar o tanto que você ganha, mas está num saco furado. Por quê? Porque está fazendo as coisas sem refletir, sem pensar. Pense primeiro. Hoje é um dia de reflexão. Hoje é dia de balanceamento financeiro para você. Tome bastante cuidado com as decisões que você vai tomar. Estamos iniciando um novo ciclo, um novo mês. E o Senhor te chama para um ajuste espiritual. Reflita antes de tudo. Às vezes não é necessário. E você está tomando decisões precipitadas. E o Senhor te chama a um ajuste nesse dia de hoje. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa palavra linda e poderosa que o Pai trouxe para nós. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Senhor Deus soberano e grande, Pai de amor, de graça e de misericórdia. Estamos aqui diante do Senhor, em mais um dia de nossas vidas, nesta quarta-feira, Senhor, de reflexão e ajustes financeiros, Senhor. Balanceamento. Ver como as coisas estão verdadeiramente e não levar à frente uma maldição de um ciclo fechado, Senhor. O Senhor está liberando graça nesse dia de hoje e dando oportunidade de uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de mordomia, Senhor. Deus, que essa pessoa reflita e entenda que o Senhor chamou ela para a bênção e não para a maldição. Que o céu de glória se abra sobre ela, que haja bastante provisão e que o Senhor possa dar semente ao semeador, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a graça poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre cada um nesse dia de hoje. Eu oro abençoando e consagrando ao Senhor tudo e todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você daí que crê, diga amém, eu creio, e eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Você pode curtir aí, vai lá e curte em nome de Jesus, amém? Deixe seu legalzinho aí, você pode comentar, amém? O quanto que Deus falou com você nesse dia de hoje, e você pode compartilhar. Separe 7 pessoas lá nas suas redes sociais, marca ela e diz para ela, assiste aí, se inscreve, porque Deus quer falar com você nesse dia de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Shalom.